segunda temporada do podcast Conversas de Valor é um oferecimento de Centro Sistêmico de Solução de Conflitos, restaurando relações, transformando vidas. HB Pooling, inovação em logística circular. E RB Desenvolvimento, transformando pessoas, impulsionando empresas. Conversas de Valor. Esse é um projeto que eu sempre gosto de destacar isso. Foi gestado com muito carinho na época da pandemia, depois tomou forma e a partir de uma série de fatores divinos, até eu diria, tornou-se realidade no projeto que a gente chama de Conversas de Valor. Nós aqui recebemos pessoas com história, com valor, pessoas para deixar um legado nesse programa, e nós temos hoje a honra de receber um empresário de grande sucesso, que eu vou pedir para a Jordana aqui apresentar. A Jordana que hoje se confunde como âncora e entrevistada, né? Depois a gente explica por quê. Exatamente. Hoje nós estamos aqui com o Vilmar Araújo, natural do Mato Grosso do Sul, hein? Desbravando Curitiba aqui, região. Morou por 16 anos em São Paulo. Tá há 12 já em Curitiba aí nesse nosso mercado seleto, né? E exigente, então tá bem. Tem também uma trajetória aí como professor. Há 10 anos foi professor no curso de administração e finanças. Colecionador de CNPJ. CNPJ também é o apelido que ele tem. Exatamente. Eu acredito que ele pode falar um pouquinho mais aí desse Vilmar Araújo pra gente. Obrigado pelo convite, Jordana, Rudy. Feliz de estar aqui. Natural do Mato Grosso do Sul. Fui para São Paulo, morei lá 16 anos. Foram 16 anos passando por indústrias, depois fui para o setor bancário, fiquei algum tempo no Bradesco e conheci o mundo de atendimento. Fui para a Contax, fiquei algum tempo na Contax e, por último, na época a Contax era a maior empregadora do Brasil, era 120 mil colaboradores, era realmente uma grande indústria ali, né? Uma potência muito grande. E, por último, eu fui para a BV Financeira. Desde a entrada no Bradesco até a BV Financeira, eu fui trabalhar com atendimento. Apesar da formação em administração, depois me especializei em finanças. Fui para o mundo de atendimento, para o mundo de modelo estatístico, aprender esse mundo. Fiquei lá em São Paulo por 16 anos, vim para Curitiba, já há 12 anos aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba fui trabalhar na Belinati Pérez, que é um grande grupo de cobrança, um dos maiores do Brasil. E em finalzinho de 2016, começo de 2017, eu falei, cara, eu quero empreender. Eu quero ir para o mundo, sair do mundo corporativo. Mal, eu sabia que a gente nunca sai do mundo corporativo, a gente sempre está nele. E a partir dali foi uma coleção de CNPJs, né? Eu tive a Analítica, que era uma consultoria e treinamento. Depois montei a Sustinere, que era uma empresa de economia de água para condomínios, principalmente grandes consumidores de água. A gente fazia um trabalho para redução de consumo de água. Nisso, trabalhava junto com a Analítica e tinha um sócio na Sustinere, né? Já comecei minha coleção de sócios ali. E aí, em 2019, eu fui convidado por um cliente a gente montar o Grupo Mova. O Grupo Mova, um contact center voltado para atendimento, mas a gente, nesse momento com o Grupo Mova, a gente falou o seguinte, o mercado de call center está saturado, a gente precisa mudar. E nós criamos o Grupo Mova justamente para mudar o mercado, trabalhando, atendendo a pessoa com mais um atendimento mais humano, um atendimento multicanal. O call center naquela época não falava de multicanal, então atendia pelo WhatsApp, atendia por e-mail, atendia por telefone. Então, essa conversa com o cliente e não só ligação, né? Que eu falo que ninguém aguenta mais receber ligação de call center, né? E 2020 veio a pandemia, foi um terror para a gente, né? Fechamos ali, praticamente fechamos o Grupo Mova. Nós chegamos a ter quase 70 funcionários e aí
foi encerrando. 2020 a gente ficou apenas com 6 colaboradores e fomos recomeçar. Por meio do Grupo Movo, eu falo que a vida é muito engraçada, né? Porque as histórias vão se cruzando. Um fornecedor meu, João Andrade, me fornecia software, me chamou e falou, Vilmar, estou com uma ideia a gente montar uma imobiliária diferente, uma imobiliária especialista em lançamentos. E eu, como eu não sei falar não e adoro um desafio... Adoro um CNPJ? Adoro um CNPJ. Ai, que maravilha. Montamos a Salt Brokers. A Salt Brokers fica em Campinas, que é uma imobiliária que a gente lançou ela para ser especialista em imóveis de lançamento. Então, capturava lead nas redes sociais, trazia, trabalhava ali com os sistemas de atendimento, qualificava esse lead e passava para o corretor fechar. Esse foi o propósito, o mercado foi mudando, a gente foi se adaptando. Agora a gente está num momento de repensar o modelo, mas foi uma experiência muito boa. 2021, que nós fundamos a Salt Brokers, e foi um conhecimento do mercado de imóveis. Ali começou muito a entender, né? Porque, de maneira geral, nós compramos o quê? 1, 2, 3 imóveis no máximo durante a vida. Então, a gente não é um mundo que normalmente nós, cidadãos comuns, vamos entender. E aprendi muito ali com o João. No meio disso, né, já colecionando CNPJs, eu fui convidado, junto com o João, eles estavam montando a Salt Code, que é uma empresa de tecnologia, que hoje nós temos um software voltado para atendimento multicanal. Atendemos grandes clientes aí do mercado, tanto operações de inside sales, operações de vendas, quanto operação receptiva, saque, pesquisa e tudo mais dentro de uma plataforma multicanal. Ali nasceu a Salt Code e há um ano atrás entra a Jordana através da minha esposa. Esse é o início, quer dizer. Esse é o início real, né? Depois dessa história entra a Jordana. Nós fomos fazer um treinamento em Serra Negra. A Jordana conhece minha esposa, é amiga da minha esposa. E a gente se conheceu. E no meio da jornada eu tinha que parar num imóvel para fazer uma vistoria de imóvel. E segundo a Jordana, ela falou ali, esse cara é chato pra caramba, ele é minucioso, eu preciso desse cara como meu sócio. Você vê, que interessante, né? Então, a partir de uma percepção, de uma casualidade, vamos dizer assim. Porque... E eu preciso descrever essa casualidade. Ele desceu do carro com um balde, eu falei, ele vai lavar, limpar o apartamento novo? Como assim, né? Dentro do balde tinha bolinha de gude e uma chave de fenda. E eu nunca tinha visto uma vistoria daquele nível. Você foi ver o nível? Se o piso estava no nível, se a caída de água estava ok, a chave de fenda eu fui batendo no azulejo para saber se estava bem assentado, assentamento de janela, fechamento e tudo mais. Então fui fazer essa vistoria. É uma vistoria que dura quase 1 hora. Vamos dizer assim, num apartamento? Exatamente. Foi e assim, sem bacana, contar, né, os itens que ele mandou trocar. Porque aí você anota lá, você sinaliza, né? Mas eu realmente aprendi a fazer vistoria. Eu nunca tinha feito uma vistoria antes na minha vida e aprendi ali a fazer vistoria. Eu já presenciei também, é muito interessante, né? Muito interessante. E tem que ter um olhar, né? Tem que ter um olhar, tem que ter um olhar crítico, porque depois que você assinou que recebeu o imóvel, você não tem como mais reclamar, né? A construtora vai falar, não, te entreguei perfeito. Mas está entrando água, janela, a caída da água, está solto, não está, enfim. Sim. Tem que fazer essa vistoria. É interessante essa reflexão que você faz aí no sentido de que a gente, ao longo da vida, compra 1, 2, 3, 4 imóveis, né? Então a gente não é especialista no assunto. Sim. E aí você vestiu o jaleco do vendedor de imóvel, do negociador de imóvel. Negociador, exatamente. E aí sentiu as dores de quem compra, de quem vende e de quem intermedia isso. Bom, e aí nós temos hoje essa empresa que você desenvolveu com a Jordana. A Jordana tem uma expertise na área jurídica, juntamente com o seu esposo. Então, aqui é um jogo de esposo e esposa aqui, né? A Jordana e o seu esposo Alexandre, exato, juntamente com você e sua esposa também, ou só você? Não, somente só você, eu, exatamente. Né? Montaram
a Alavanca Investimentos, né? Exato. Que trabalha numa vertical que eu acho extremamente interessante. Eu conheci o modelo de negócio que você me apresentou e a partir daí veio o convite para que você estivesse aqui conosco, que é a questão de trabalhar com leilões. Exatamente. Bom, e aí me conta um pouquinho como é que foi, como é que surgiu, porque você que trouxe esse modelo para a Jordana, né? Você se colocou como advogada, mas você que trouxe a ideia, né? Como é que é essa ideia? Olha, há muito tempo, e hoje eu parei, tá? Eu estava parando e pensando, falei, quando foi que eu comecei a me interessar por leilão de imóvel? E descobri que faz 15 anos aproximadamente que eu comecei a me interessar por leilão de imóvel e comecei a olhar sem conhecimento nenhum, olhar o mercado e eu lembro que eu entrei no site da Caixa e achei um terreno numa localidade super boa. Eu morava em Barueri na época, em São Paulo, e fui ver o imóvel. Era realmente um terreno muito bom, tinha uma casinha muito humilde ali. E eu caí ali no primeiro mito do leilão de imóvel, né? O leilão de imóvel ele tem alguns mitos, né? Um deles é, meu Deus, eu vou desalojar uma pessoa que ela mora ali naquela casinha humilde e como é que eu vou fazer isso, né? E depois quando você para refletir a respeito do leilão de imóvel, você percebe que o leilão ele é um instrumento de justiça. Porque se a pessoa de repente comprou e não pagou, porque você imagina quanto seria o juro se o banco não tivesse a garantia do bem para segurar aquilo. Então, esse tipo de garantia, ele faz com que a taxa de juros para financiamento do imóvel, ele caia. Só que naquela época eu pensei, não vou fazer, e o tempo foi passando. Mais ou menos 2 anos atrás, eu fui almoçar com um amigo meu e falei, poxa, estou pensando leilão de imóvel. Ele falou, Vilmar, você fala disso há anos, cara, investe nisso. E aí eu realmente fui entender. Se sentiu desafiado, né? Me senti desafiado, falei, cara, eu falo há anos e não tenho colocado em prática. E comecei a estudar, comprei alguns cursos, fui na internet buscar livros e legislação e tudo. E fui me apaixonando pelo mundo de leilões de imóveis, mas eu sou um cara na área financeira, eu sou um cara analítico, eu sou um cara de números e sempre ficava com aquilo. Poxa, me falta a questão da parte jurídica, porque a linguagem jurídica é uma linguagem chata, desculpa, Jordana. Diferente, vamos dizer diferente, né? Específica. Né? Obrigado, Jordana, obrigado. É uma linguagem específica, é uma linguagem cheia de termos complexos para quem não está acostumado no dia a dia. E depois dessa viagem com a Jordana falou, cara, a gente precisa montar alguma coisa. E eu trouxe a ideia do leilão de imóvel e ela se apaixonou, e o Alexandre se apaixonou por essa ideia. E aí sim a gente formou um time, né, que se complementa. Eu acho que os negócios que eu tive, que eu tenho, que dão certo, foram formando times que realmente se complementam. E com a Jordana e com o Alexandre foi exatamente isso. Eu tenho toda a parte de análise numérica financeira e a Jordana e o Alexandre têm toda a parte jurídica, de análise jurídica e poder analisar um edital e analisar tudo o que está acontecendo. Então a gente formou esse time realmente que o leilão de imóvel em si, né, o leilão de uma maneira geral, ele só para de pé com esses 2 pilares, né? Que é um pilar de viabilidade jurídica e um pilar de viabilidade financeira. Sim. Viabilidade jurídica, você precisa conhecer todas as leis, e viabilidade financeira você tem que conhecer, além de números, porque não é só número do mercado imobiliário, que essa experiência no mundo da imobiliária me trouxe. Então a gente acabou se complementando nesse sentido, né? E aí nasce a Alavanca Investimentos em Leilões, que a gente tem como missão descomplicar o mundo de leilão e multiplicar a oportunidade. Sim. Descomplicar porque para o leigo, e aí 99% das pessoas são leigas nesse assunto, é um assunto extenso, né? Você falou, investiu em cursos, treinamentos, capacitação. Sim. Porque, vamos imaginar, o Rude vai lá fazer um negócio no leilão. Deu certo. Pô, legal, deu certo. Mas há uma grande possibilidade de dar errado. Sim. Não é? Sim. Acho que esse é um ponto, né?
Tem um risco associado aí, né? De não olhar para os detalhes, para as entrelinhas. E aí entra a questão jurídica nesse processo e a questão técnica, de entender o mecanismo, né? A primeira coisa é analisar o edital, né? O que está no edital? Né? E muitas vezes o edital ele não é simplificado para o leigo, né? Você encontra lá no meio do edital, Propter Rem. O que é um Propter Rem, né? Que é a dívida própria do imóvel. Para quem que ele é? Ele é de quem está arrematando, o banco vai pagar aquela dívida, não vai. E aí já começa a primeira questão financeira do negócio. Porque se a dívida do imóvel ela é transferida para o arrematante, você tem que colocar isso na conta para ver se aquele imóvel compensa vale a pena, né? Financeiramente ou Sim. não. Né? Então você começa a buscar essa questão, essa união da análise jurídica com a análise financeira do negócio. Na análise jurídica, a gente passa não só pela leitura do edital, mas como conhecendo também o ocupante ou o ex-proprietário do imóvel, né? Porque o imóvel pode ser um leilão judicial ou extrajudicial. Se é um leilão judicial, e aí eu vou complicando as coisas aqui, ele está associado a alguma pendência. Alguma pendência. E essa pendência, ela vai ficar... O imóvel carrega essa pendência ou não? Foi, de repente, uma massa falida de uma empresa ou uma ação trabalhista, né, que é muito comum. Então, esse imóvel está indo para leilão. Com quem que fica essa dívida? Esse imóvel tem dívida de IPTU? Não tem dívida de IPTU? Esse imóvel está alienado ao banco ou não está alienado ao banco? O leilão é do imóvel, é de uma fração ideal desse imóvel? Então, isso tudo tem que ser analisado à luz da legislação, para você entender. Sem isso, você não consegue. Então, o risco do leilão de imóvel, ele está aí. Né? Em você entender a parte jurídica, entender a parte financeira para você ter essa visão geral. Quando você fala do risco em si de comprar um imóvel em leilão, o imóvel ele tem uma garantia, né? Você não pode botar o imóvel nas costas e levar para outro lugar. Então, o imóvel está ali, é seu. Claro. Se você fez essa análise prévia de maneira estruturada, o seu risco é muito mitigado. Você não tem risco, né? Essa é a verdade, né? Então, respondendo você, sim. Você ir para o mercado de leilão sem conhecimento, você pode cair em algumas pegadinhas que existem no mercado de leilão. Jordano, e o que te fez entrar nesse negócio? É uma oportunidade no sentido do propósito. O primeiro mito que ele colocou no sentido de vou desalojar porque normalmente o imóvel, me corrija se estiver errado, mas há uma grande chance de estar ocupado, né? Sim. E o arrematante tem que ter esse desprendimento, quer dizer, ok, mas é um senso de justiça, alguém está sendo prejudicado. E alguém vai comprar, que não seja eu, alguém vai comprar. Se me permite discordar de você, né, Audi, falar que alguém vai estar sendo prejudicado. No caso, o primeiro da fila, né? Já entrou no prejuízo. Já entrou no prejuízo, né? Vamos lá, o banco ele vai estar sendo prejudicado se esse imóvel não for para leilão. Isso, exatamente. Então ele resolve uma situação. E muitas vezes também, num leilão, por exemplo, judicial, por não pagamento de taxa condominal. Então, assim, eu não paguei o condomínio, de repente, por 2, 3 anos, eu tenho um prédio inteiro bancando a cota daquela pessoa, e nada mais justo do que o imóvel ir para pagar aquela dívida, porque todo mundo... Então ele resolve uma situação que está ali. É um mecanismo de justiça. Claro. Então, quando a gente consegue vencer esse paradigma, né? Sim. Ou seja, é mais fácil, né? É mais fácil, exatamente. Exatamente. E eu acredito que a conexão ela veio muito dentro dessa proposta para mim, né? Dentro de um sonho, vamos pensar assim. Eu tenho brincado bastante que nós paramos de sonhar, estamos só sobrevivendo no mundo aí, e a proposta da alavancagem, que é a alavanca investimento em leilões, ela vem nessa possibilidade de sonhar.
né? Como você teve a oportunidade de conhecer um pouco mais a planilha, que é um outro aspecto que o Vilmar me apresentou, e como eu não sou do mundo dos números, eu fiquei, né? Opa! Isso realmente... ele me vendeu essa proposta e eu comprei. Eu acredito que a gente foi mais ou menos nesse nível. Porque quando você olha os números dentro da planilha, dessa viabilidade financeira, né, diminuindo os riscos dentro do edital com análise jurídica, você tem aí uma possibilidade muito palpável, real, de aumentar o seu patrimônio. Né? Ou possibilitar sonhos, porque isso também pode ser para moradia, não precisa ser necessariamente para algo de compra e venda. Pode ser algo também para ter um rendimento recorrente com aluguel, com um Airbnb e todas essas outras possibilidades de utilização do imóvel. Então, é muito em concretizar o sonho. Eu acho que possibilitar o sonho é um começo, até porque a gente tem planos e projetos um tanto quanto mais ousados e a gente pôs a roda para girar para que isso seja possível, né? Então, eu acredito que é um sonho concretizado, sabe? É muito legal, né, que o Vilmar veio do Mato Grosso do Sul e pra gente que não é de Curitiba, não é curitibano, e eu sou do interior de Rondônia, né? Eu sou gaúcho. E você é gaúcho, você sabe, né? E a gente sabe a fama que tem Curitiba como esse público seleto. Exigente. Para os negócios darem certo, né? E daí eu brinco que deu certo a advocacia, porque tanto eu como meu esposo somos advogados aí há 15 anos e vivemos bem da advocacia, então eu acho que ampliar essa outra possibilidade, ela é concretizar e realizar sonhos. Que bacana, que bacana. Eu tive a oportunidade de assistir uma apresentação feita por você, feita pelo Vilmar, aonde a planilha que você cita foi apresentada, né? E eu fiquei positivamente impressionado, né? Então eu acredito assim que tem ali tá muito bem cobertos todas as linhas que implicam no negócio. E eu queria te pedir para você comentar um pouquinho sobre a questão da rentabilidade em relação a uma aplicação mais conservadora e em relação a essa questão de uma aplicação com leilão. O número ele é muito interessante, né? Sim, na última linha. Sim. Eu trouxe até alguns números, né, Rudy? O ano 2024 ele teve 275 mil imóveis indo para leilão. E isso representa, em valor de avaliação desses imóveis, 192 bilhões de reais. Esse é o tamanho do mercado. Esse é o tamanho do mercado em 2024. Esse ano já está crescendo. E a média de desconto desses imóveis é 26%. Mas você tem desconto de 40%, 50% e assim por diante. Então, quando eu te apresentei, né, o case que eu trouxe para você na planilha, foi um case de 27%, 26%, não me recordo o número exato, de rentabilidade final. Já considerando o valor de aquisição do bem, considerando toda a parte de documentação, considerando o custo de manutenção desse imóvel. A gente sempre faz uma projeção que o imóvel vai ser vendido em 12 meses. Então, eu tenho um custo de IPTU, eu tenho um custo de condomínio desse imóvel. A gente já considera também uma pequena reforma, né? Porque no leilão de imóvel você não consegue visitar o imóvel, não consegue saber como é que ele está por dentro, né? Se é um apartamento, você sabe como é que está por fora. Se é uma casa por fora, você consegue ver, mas por dentro você não consegue. Você até consegue algumas informações, mas não são tão precisas, né? Então, a gente considera esse valor também, considera o custo da nossa assessoria, né? Considera o custo de venda desse imóvel também. E no final da linha você fala, poxa, então se eu comprar esse imóvel e vender em 12 meses, eu tenho uma rentabilidade de 26%. Enquanto uma Selic super alta hoje, ela está trazendo 15%. 13, 15%. No momento que mais favorável. O mercado não vai suportar essa taxa por muito tempo, né? Então eu tenho amigos, por exemplo, que investem em leilão, que a cada 1 ano e meio ele dobra o capital dele.
Compra, vende, a cada 1 ano e meio ele dobra o capital. Ah, é uma promessa? Não, é factível, 100% factível. Então, você pode começar... E aí vem um outro mito, né, Ruth, que assim... Tá, mas eu preciso de muito dinheiro para começar no mercado de imóveis. É interessante, eu até fiz essa pergunta, né? Quanto que eu tenho que ter para investir, né? E a resposta é surpreendente, né? E aí eu trouxe até um outro número agora, que 70% dos imóveis que estão em leilão, ele tem valor abaixo de R$200 mil. 70% dos imóveis, valor abaixo de R$200 mil. Olha só que interessante. Valor de avaliação. Aham. E aí, quando você considera ali, normalmente, um desconto de 40%, 50%, você vai comprar esse imóvel por 100 mil, Por 100 mil, 120 mil reais. Aham. Né? Então, o imóvel que eu te apresentei, a famosa planilha, né? Um imóvel que no mercado valia 310, 315 mil reais, que é uma avaliação que a gente faz de quanto vale aquele imóvel, ele foi vendido efetivamente por 187 mil reais. Esse foi o valor de venda daquele imóvel. Não, e é interessante, claro, que aqui a gente não tem o tempo grande para poder ser detalhista suficiente, mas eu vi que vocês fazem uma análise da localização, ou seja, Sim. Quantos imóveis tem naquela rua, naquele prédio, se for um edifício, por quanto que são vendidos, para você ter uma ideia do que você está podendo realizar, né? Numa negociação, né? É a assessoria, ou seja... É a assessoria. Essa avaliação é a avaliação de preço de mercado realmente, né? Isso é até um outro curso que eu fiz na época de imobiliária, que é a avaliação de imóvel. Qual que é o preço do metro quadrado daquele bairro? Está sendo comercializado? Não tem? Quanto tempo o imóvel está ficando no mercado? Porque isso a gente avalia também. De repente, está um preço aqui superestimado, mas o imóvel está 6, 8 meses, 1 ano no mercado para vender e não vendeu. Então, isso a gente avalia para poder chegar no valor médio. Porque é outro erro, outro engano que acontece no leilão de imóvel, Rudy, é a pessoa entrar, olhar demais para o desconto. O imóvel vale 300 mil, está sendo vendido por 120, nossa, que desconto maravilhoso. E aí não analisa dívidas do possível imóvel. Sim, E outro ponto também é ele acreditar que o imóvel, o valor de avaliação daquele imóvel é um valor correto. E não é culpa do leiloeiro. A avaliação de imóvel nem é feita pelo leiloeiro, ele acredita no que é passado para ele. Mas já aconteceu, por exemplo, um imóvel que eu estava avaliando aqui na região metropolitana, que estava avaliado em mais de 200 mil reais, sendo vendido era 220 mil reais, sendo vendido por 180 mil reais. E quando eu fui no local avaliar o imóvel e saber o preço, estava sendo vendido ali, preço de mercado, a 160 mil reais. Quer dizer, jamais ele conseguiria vender a 180 com uma reforma. Ia tomar prejuízo. Ia realizar um prejuízo ali, então não tem como. Então esse é um outro risco também que você tem que analisar, né? É um mercado de leilão, né? Não vou aqui, vai ficar parecendo assim, nossa, o Vilmar está vendendo dificuldades para poder a gente comprar a empresa dele. Não é essa a ideia, né? Se você quer investir em leilões de imóveis, você tem 2 caminhos. Um é trilhar o caminho que eu fiz. É estudar, horas de estudo, contratar curso, depois dedicar tempo para isso, cuidar para não cair em golpes, né? Porque hoje, infelizmente, site de leilão tem um monte sendo fraudado e pessoas comprando. Então, você tem que checar desde o leiloeiro, se é um leiloeiro sério, realmente é um site sério, posso comprar, não posso comprar, está registrado na junta comercial, não está. Então, tem um trabalho para ser feito para a gente poder arrematar o imóvel efetivamente. E você me comentou um número que me chamou a atenção, assim, da grandeza desse número. Assim como falou do mercado, mas em termos de quantidade de leiloeiros, é um número muito significativo, né? Estima-se no Brasil hoje em torno de 1.000 leiloeiros. Né? Só no estado do Paraná são mais de 140 leiloeiros. Na região metropolitana de Curitiba são mais de 40 leiloeiros. Então, assim, existem alguns sites agregadores, existem grandes bancos, por exemplo, a Caixa Econômica, que é um dos bancos que mais financia. Você consegue entrar lá e avaliar imóvel direto no site deles, né? Que é um pouco mais seguro, você tira um pouco essa questão do leiloeiro, porque você está direto no site da Caixa.
mas você tem que avaliar e a viabilidade desse imóvel, lei, o edital e tudo mais. Então, não estou vendendo dificuldade. Você quer... Acho que o primeiro ponto para investir em leilão de imóvel é conhecimento. Você precisa conhecer o que é, qual é a regra do jogo, entender as leis, entender a questão de viabilidade econômica e entender minimamente do mercado de imóvel também. Né? Porque, de repente, você está comprando... sei lá, a R$5.000 o metro quadrado, achando que está fazendo vantagem, e o mercado está vendendo a 3. Exato, é o caso que você colocou agora aqui. Exatamente. Então, é tomar prejuízo, né? E essa assessoria, essa consultoria toda, é a proposta de valor da alavanca realizar. Perfeito. Para mitigar risco. Exatamente. Para trazer essa segurança para o investidor. E a gente fala investidor, né, Rudy? Mas é qualquer pessoa que queira comprar um imóvel. A gente teve uma cliente que falou assim... Olha, eu quero um imóvel num condomínio específico. Vocês conseguem ficar monitorando se vai algum imóvel para leilão? A gente consegue, porque ela quer comprar para morar. E aí é o primeiro pilar, né? Nós fizemos 7 pilares para alavanca investimentos. E o primeiro pilar é entender o seguinte, qual a motivação que está te levando para o mercado de leilão? Você é um investidor? Você está comprando para morar? O que está te levando para lá? Se você é um investidor... O que você imagina? Você está comprando um imóvel para comprar e vender e ganhar, realizar um lucro em cima disso? Sim. Ou você está comprando um imóvel para renda passiva e você alugar aquele imóvel e ficar recebendo aquele rendimento? É para alugar o imóvel. Legal. Você vai alugar o imóvel, você está pensando em locação de curto prazo, estilo Airbnb? Ou você está pensando em locação de longo prazo? Ou seja, tem todas as variáveis aqui. Você vai ajudando o seu cliente a entender o momento dele e entender o que ele quer. Para buscar. Para buscar, né? Não, eu gosto de trabalhar com mais apartamento, eu gosto de trabalhar com residência, eu gosto de trabalhar com terreno, eu gosto de trabalhar com imóvel comercial, né? A gente tem um cliente que fez uma encomenda para a gente muito específica. Ele quer... grandes imóveis comerciais com propensão à locação específica para banco. Vamos atrás desses imóveis, né? Então a gente vai buscando. Então esse é o primeiro pilar, entender o porquê você está comprando aquele imóvel. Então tem uma camada de inteligência aí que é grande demais, ou seja, você usa inteligência artificial só para eu trazer para o nosso... Nós estamos em processo de implantação, né? Porque tem hoje, muitos editais, muitos leiloeiros, quer dizer, você tem que estar pesquisando isso. Exatamente. De forma... É a grande dificuldade, né? A gente pegar 1.000 sites leilões, 140 sites leilões, buscar, filtrar a oportunidade, trazer, baixar edital. Então a gente está nesse processo de construção desse motor para facilitar o dia a dia, né? Acho que esse é o nosso papel ali, para trazer as melhores oportunidades para o investidor. Olha, eu escutei o modelo, eu adorei o modelo, acho que assim, eu não conheço empresa que faça isso. A propósito, você conhece alguma? Você que está nesse mundo? Olha, com a proposta que a gente tem de entregar, hoje eu não conheço. Você tem alguns advogados que oferecem assessoria jurídica, você tem algumas empresas que até oferecem algum trabalho, mas da maneira que nós estamos estruturados hoje para entregar, eu não conheço ninguém que faça. Eu acho que essa resposta que você deu agora aqui, ele cumpre o nosso papel principal do podcast Conversa de Valor, né? Que é trazer informação, novidade, segurança e mostrar como é a visão do empreendedor, né? Sim. Do empresário. Você é um colecionador de CNPJ, né? Que a gente falou aqui, né? Mas e não é passar pano para empresário, mas não é fácil ser empresário neste país, né? E eu tiro o chapéu para as pessoas que se dispõem a isso, a investir, a girar a economia, a empregar pessoas, porque hoje na tua estrutura, somando os teus CNPJs, quantas pessoas que você impacta diretamente? Acho que a estrutura é pequena, a gente trabalha com bastante tecnologia, umas 30 pessoas aproximadamente. Mas são 30 famílias. São 30 famílias. Eu acho que esse é o grande desafio. Esse é o desafio, né? Esse é o desafio. Quando você está quando eu fiz a transição do CLT para o empresário,
é o primeiro choque, né? Você está numa empresa, seu salário está em dia, depositado bonitinho, você tem os desafios de entrega, você tem um desafio de entrega, mas quando você muda o lado da mesa e o seu desafio é saber, olha, eu tenho aqui 30 famílias para... Mas olha, essa conta é muito maior porque você tem os indiretos. Sim. Você tem os teus sócios, porque essa aqui é uma família, né? Então, é interessante isso, né? Te dou parabéns por isso, Vilmar, porque Obrigado. É de tirar o chapéu essa abnegação, né? E olhar de forma diferente para o mesmo problema que muitos olham daquela forma, né? Sim. Então, isso que me chamou a atenção no modelo, né? E eu quero ajudar a divulgar e quero participar desse sucesso que vocês estão tendo como padrinho, vamos dizer assim, embaixador dessa ideia, porque é muito bacana, né? Juliana? Obrigado. E isso conecta o quanto o sonho tem, né? Essa sua compra de camisa aí é realmente algo bem, bem legal. Não, eu percebi de cara uma sacada, né? Você teve um insight aí sensacional. Acho que o desafio nosso, né, o empreendedor, minha esposa é que ela fala, mas onde você vai, você vê um negócio, você está vendo números, você está vendo negócio, acho que esse chip já vem implantado e a gente vê um problema e como é que eu resolvo esse problema transformando no negócio, gerando emprego. Eu acho que o nosso propósito é muito grande de trazer a oportunidade das pessoas. Você tem lá quase 300 mil imóveis em leilão e que para a maioria das pessoas não está ao alcance. Porque falta conhecimento, falta análise do mercado. Então, a gente descomplicar esse mundo de leilões, multiplicando a oportunidade ou trazendo a oportunidade da pessoa comprar, de repente, um primeiro imóvel por 50%, 60% do valor de mercado, isso é muito bacana. Então, é pegar esse problema e transformar numa oportunidade. Sem dúvida, sem dúvida. Parabéns para vocês, viu? Parabéns. Obrigada. Isso me fez lembrar uma frase do meu pai. Uma vez eu trouxe para ele uma proposta de negócio que me surgiu e ele falou, filha, negócio é isso, é oportunidade. Né? Então, a gente viu a oportunidade do mercado, casou aí dentro dos nossos planos e projetos. E eu acho muito incrível, né? Porque, na verdade, nós três nos conhecemos também dentro de um treinamento. De um treinamento, exatamente. André Giroto, crédito ao André Giroto. Exato. Na sala de aula aprendendo coisa nova, né? Exato. Coisa nova. Então, é bacana, eu nem lembrava disso. Verdade, porque aquele exercício lá das bolinhas não dá para contar muito porque queima o treinamento, né? Mas é sensacional pensar fora da caixa. A né? gente saiu de uma performance de 18 segundos para 2 segundos, né? Quer dizer, exatamente. E não se conseguia baixar de 18 segundos aquilo e não tinha jeito, até que ele mostrou como é que faz? E a gente conseguiu fazer em 2 segundos, né? A solução do problema. Então, e nos conhecemos naquele momento de aprendizado, né? De aprendizado. Que bacana. É bom que a gente não gosta da sala de aula, né? É uma delícia, né? Não só para ensinar, como para aprender também. Estamos em constantes treinamentos aí. É verdade, é verdade. Saudação final, Vilmar. Uma mensagem final. Mensagem final. Para quem nos escuta, para o seu potencial cliente, para o seu... Olha, acho que... vamos lá, né? O propósito nosso, e eu estou dizendo como ser humano, né? Não como empresário, mas é estender a mão e ajudar o próximo. Acho que a gente está aqui para isso, a gente veio no mundo para isso, né? Eu tento ajudar as pessoas através do meu dia a dia, das minhas empresas, dos meus negócios, tento estar conectado com pessoas. Então, se você ficou com dúvidas, se você quer conhecer melhor o negócio, se você está naquela, de repente, pensando, olha, não é o momento, procura a gente. Acessa lá nossas redes sociais, nosso site, alavancainvestimento.com.br, conheça um pouco do nosso negócio. Essa conexão com pessoas, essa ajuda, acho que isso que move o mundo. Que legal, que legal. Eu acredito que, eu tenho dito, né, as pessoas falam, lidar com pessoas é complicado. Eu falei assim, gente...
morar numa ilha deserta tá fácil, né? Ter o Wilson como amigo ali tá fácil. O desafio e o processo evolutivo nosso aqui está em lidar com pessoas e pensar nessa inovação, né? Esse curso mesmo do André Girotto trouxe números, para mim, foram muito assustadores, enquanto a gente pensava em planejamentos anuais, planejamentos a cada 3 anos, ali tivemos acesso a números em que a gente tem que pensar a nível de 65 dias, né? Menos de 3 meses você tem que estar de olho nos números, de olho no planejamento. Então, a vida ela está pedindo essa velocidade, mas ela está também pedindo mais essa humanização, né? E essa mão, essa dar a mão é realmente uma soma, e foi uma das coisas que a gente teve no nosso papo lá, que é muito legal de ser relembrado, em que, por mais que a gente se junte hoje, né, muito, não só por afinidade, e a gente olha o negócio por uma habilidade, mas a gente traz essa humanização, né, num processo não só enquanto empresa, mas enquanto pessoas, enquanto negócio para clientes, e eu acho que casa muito realmente com o encantamento que eu tive com Conversas de Valor, em que eu estive aqui a primeira vez enquanto convidada, e resolvi sentar aqui ao seu lado para aprender todos os dias. E eu fico muito honrado com isso, viu? Muito honrado com isso, porque a gente tem conseguido impactar, né, muitas pessoas. Não é grande, mas as pessoas que precisam ser impactadas. Isso eu tenho recebido feedbacks de audiência, de pessoas que escutam os programas e me escrevem, e é sensacional isso. É gostoso demais você saber que você levou alguma coisa para alguém em algum momento. E casa muito com o propósito dos nossos patrocinadores, né? Sem dúvida. Eu acho que essa temporada, não só a outra também, mas os patrocinadores dessa temporada e nossos convidados que estão vindo nessa temporada, eles estão muito dentro de um propósito muito alinhados. A crescimento pessoal e darmos as mãos e crescermos juntos. Muito alinhados. A HB Pooling teve no episódio anterior conosco, teve aqui a CEO da empresa, o diretor financeiro, uma empresa que trabalha com sustentabilidade, com visão de planeta de longo prazo. Centro Sistêmico de Solução de Conflitos é um outro CNPJ seu. Você também está começando a colecionar CNPJ. Está colecionando. Estou colecionando. Que é altamente interessante o modelo. Nós vamos trazer a sua sócia para conversar conosco. Sim. Né? E a RB Desenvolvimento, que é a minha empresa, que trabalha com desenvolvimento de pessoas. Né? Então são pilares aí sensacionais. E essa temporada especial, ela tem esse elo, né, entre todos os episódios. Empresa sustentável, com valor, com ética, né? E colocando o ser humano no centro. No centro. O ser humano, essa é a ideia. Então, obrigado por estar aqui conosco. Né? Você tem aí uma caneca de lembrança do nosso programa, né? E eu queria fazer um brinde aqui, né? Ao sucesso, né? Ao sucesso. Da Alavanca. Gente, um grande abraço. Obrigado por ter estado conosco. Esse episódio do podcast Conversas de Valor foi um oferecimento de Centro Sistêmico de Solução de Conflitos, HB Pooling e RB Desenvolvimento.